Quando as pessoas pedem em algum momento para falar do Bolsonaro e do surgimento do bolsonarismo no Brasil, eu não tenho dificuldade nenhuma para falar disso e como tudo isso nasceu. Voltando lá em 2014, quando o Brasil passou pelo começo do processo do golpe de 2016, fica muito fácil de você analisar política por esse prisma. E logo em 2016, o golpe na presidenta Dilma Rousseff aconteceu. Claro que eu tenho muitas críticas mesmo ao PT, mas porém tudo poderia ser evitado. E ali, as pessoas que apoiaram a história podre do Brasil, que deu início em 2018, quando o Bolsonaro se tornou presidente da República, nascia ali, em 2014, um projeto, um projeto dantesco para todo o Brasil, e o Bolsonaro começou a surgir, começou a dar entrevistas, começou a mostrar o seu reacionarismo, começou a mostrar toda a sua canalice, um leque gigantesco de canalice que sempre andou com ele durante toda a sua vida. E ali não precisa nem ser cientista político, não precisa nem se aprofundar na política. Ali você pode perceber que nascia uma mistura de coisa ruim com o que não presta. Ou seja, o Brasil, com as suas dimensões continentais, começou a gestar um rato, e esse rato teve o Brasil como uma legítima montanha para que ele mais na frente nascesse, se proliferasse, e as coisas aconteceram do modo que estamos vendo hoje. A começar pelo próprio Bolsonaro, que representa literalmente a cadela, não a cadela bravia do fascismo, mas a cadela do mais ralé do fascismo, que é isso que o Bolsonaro representa. Então, falar do Bolsonaro e do bolsonarismo, dessa gente escrota, dessa gente que não aceita o contraditório, dessa gente que sempre julga, dessa gente que traz ideias abjetas, abissais, estarrecedoras, no fundo, eles sempre estiveram aí. O que eles precisavam mesmo era que alguém abrisse a tampa do bueiro, como o Aécio Neves, repito, começou a fazer lá em 2014, quando não aceitou o resultado nas urnas eletrônicas, não aceitou a derrota para a presidente Dilma Rousseff, e eles começaram a fomentar o golpe de Estado que foi articulado pelo Eduardo Cunha, que foi quem pautou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E quando o Bolsonaro chegou na sua vez de falar, ele enalteceu o Carlos Alberto Brilhante Usta, um torturador exímio. Então a história do Brasil, do fascismo que ascendeu no Brasil no governo do Bolsonaro, trazendo os bolsonarentos, e aí toda história nós já sabemos onde deu e as coisas que aconteceu, e muitas coisas estão acontecendo neste momento no Brasil. Eles entendiam que poderiam dar um golpe de Estado e ficar por isso mesmo, colocando o Bolsonaro no poder, para que ninguém questionasse, para que voltasse uma ditadura como a de 64, onde eles podiam fazer o que bem entendessem, o que bem quisessem, com as pessoas que divergissem do modo que eles pensam. E o fascismo, na verdade, o fascismo pensa desse jeito. E em falar de fascismo é fácil porque tudo aquilo que é autoritário, que é mandão, que não aceita o contraditório, eu caracterizo como uma veia fortíssima do fascismo, que ele sempre existiu, repito, e sempre há de existir. Tem um livrinho do Roberto Eco, onde ele esmiuça, onde ele fala direitinho o que é realmente o fascismo por todo o mundo. E o Brasil, com seu histórico de golpismo, com a sua história de golpismo, sempre apoiando os militares mau caráteres, mal treinados, subservientes de outros países, de outras forças externas, o Brasil sempre cultuou muito essa veia fortíssima do fascismo.
E o Bolsonaro, quando ele dizia lá atrás que não sabia de muita coisa, aquilo é um coitadismo. Quando ele dizia que não entendia de economia, queria colocar uma pessoa para tratar da economia. Aquilo aí é um tapa na cara da sociedade, porque eu, quando quero concorrer a tal cargo eletivo, quando eu quero me tornar presidente da República, eu preciso, no mínimo, saber um pouquinho de educação, um pouquinho de segurança pública, um pouquinho de economia, um pouquinho de cada coisa, tendo em vista a grandeza do poder que lhe confere. Então, quando o Bolsonaro dizia que não iria comprar vacina na época da pandemia, quando ele renegou a ciência e muitas pessoas perderam suas vidas, ali estava estampado uma corrente fortíssima do fascismo no Brasil e por todo o mundo, porque é assim que eles agem. Outro ponto que eu sempre falo nos meus vídeos e com pessoas que eu converso. Ontem mesmo eu estava conversando e acabei, uma pessoa me perguntou para que eu explicasse como que é o fascismo melhor, para que eu explicasse melhor o que é o fascismo. E em poucas palavras eu sintetizei. O fascismo é o que há de mais o que há de mais arrogante na humanidade. O fascismo, ele não aceita nenhum tipo de questionamento. O fascismo, ele já tem o pensamento do fascista, ele é um pensamento definido, que não aceita nenhuma opinião externa. Isso é fascismo. O fascismo não tolera nada. O fascismo é intolerante, inclusive com outras religiões que divergem daquilo que o fascista pensa. Então, o fascista é mais ou menos isso, ou é tudo isso, e muito mais. Óbvio que o Bolsonaro sempre foi fascista, e o Brasil, com todo o seu histórico, o Brasil é um país, eu diria, com uma forte veia, com uma grande veia fascista. Então, o fascismo é isso. Agora, o grande problema é que eu não entendo, eu quero muito entender, espero que eu possa entender lá na frente, porque a população brasileira, sabendo que o Bolsonaro é o canalha que ele sempre foi e continua sendo, porque o nome dele foi sufragado nas urnas eletrônicas, dando o cargo de presidente da República a ele. Isso que é algo que ainda precisa ser explicado. Talvez o próprio tempo consiga explicar isso, mas eu acho que ainda leva um longo tempo para que a população brasileira possa descobrir realmente quem é o Bolsonaro e quem são esses fascistas que vivem no Brasil, esses políticos que nunca se preocupam com o povo, sempre se preocupando com eles mesmos e usando do fascismo no ponto mais literal da história, porque eles praticam o mal, praticam crimes e sempre voltando para o coitadismo. Eu entendo que o fascismo é isso, é não aceitar o contraditório, é um modo reacionário de agir, de maltratar as pessoas, de serem intolerantes, negacionistas. É mais ou menos tudo isso e muito mais. E em saber que o Bolsonaro está preso e vai pagar por todos os crimes que ele cometeu, e que tem um filho que já é foragido nos Estados Unidos, mas mesmo assim ainda está bravateando lá fora. Tem um outro que é senador da República, que continua com um discurso golpista. Tem um em Santa Catarina, o mais novo, vereador, no Balneário Camboriú. O moleque não tem o mínimo de arrumação, outro fascista, sabe? O vereador Carlos Bolsonaro pelo Rio de Janeiro. São pessoas assim, literalmente, desprovidas de inteligência emocional e política, que vivem rachando no mundo inteiro, fazendo rachadinha. Ao caso do Adrilles Jorge, ex-BBB, um canalha que fala fino, mas é um fascista. Ele que fez aquela saudação e foi até mandado embora de uma emissora. Então, o fascismo, os fascistas reacionários, eles estão por aí em todos os lugares. É o que eu falei lá no começo desse vídeo. Eles estão escondidos. São como vampiros que não enfrentam a luz do dia, mas vivem sempre na escuridão, atrás das cortinas negras, que quando alguém puxa uma pontinha, eles aparecem. E a partir do momento que eles aparecem, eles não querem sair mais.
ou nunca mais. Ainda bem que a população brasileira está acordando. Temos um STF hoje, literalmente coerente com a população brasileira, com a população de bem, que quando os bolsonaristas diziam lá atrás que eles eram o povo de bem e que os petistas à esquerda eram o lado do mal, hoje se mostra completamente o contrário. Então as coisas estão acontecendo, a cada dia que passa um bolsonarista é desmascarado, o Bolsonaro já está inelegível, o Bolsonaro já está preso e muito em breve virão outras condenações. E tudo isso uma hora espero que acabe, porque o povo brasileiro sofreu demais com essa gente no poder. O Brasil não merece essa escumalha voltar para o poder. Espero que não volte nunca mais. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta sem anistia para golpista.